E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho pensando essa semana sobre qual assunto que eu poderia trazer para vocês aqui para o vídeo dessa semana. E eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, de uma experiência que aconteceu comigo há muito tempo atrás, há praticamente 10 anos atrás, que mudou completamente a minha vida. E essa experiência foi uma experiência de crítica, né? Eu recebi uma crítica de uma pessoa que eu admiro muito. Essa crítica foi uma crítica que doeu, foi dolorida, mas que me ensinou muita coisa e que me fez mudar. Eu gostava muito de receber a atenção das pessoas, só que por causa disso eu acabei agindo de forma imatura, infantil, brincando, usando o humor como uma ferramenta para as pessoas prestarem atenção em mim. E um certo dia essa pessoa chegou para mim e falou: "Nossa, Alejandro, você é tão infantil, você já tem 21 anos, você não cresce." Isso foi um choque para mim, isso foi um baque. Toda aquela minha empolgação que eu estava tendo no momento foi por água abaixo. Eu cheguei em casa e eu fiquei muito triste com aquilo. Mas eu decidi que eu tinha que mudar, não posso continuar sendo infantil. Aquela pessoa abriu os meus olhos. Eu parei para refletir se ela tinha razão sobre aquilo. Comecei a analisar as coisas que eu vinha fazendo com o tempo, que eu estava fazendo, as minhas atitudes, e aí eu cheguei à conclusão que ela tinha razão. E aí eu comecei a querer mudar, comecei a buscar, a melhorar. Então eu acabei distanciando, né, dessas pessoas. Eu morava numa cidade, minha mãe morava em outra cidade, então eu acabei indo ficar com minha mãe. E aí eu comecei a mudar, a querer melhorar, buscar conteúdos que agregassem valor para mim. E eu acabei melhorando, nesse aspecto, acabei melhorando, buscando ser mais maduro, né? Não abandonando totalmente o humor. Eu gosto de brincar com as pessoas, mas eu comecei a levar mais a sério essa questão, a separar as coisas também. E esse assunto sobre a crítica é um assunto que me pegava muito, entendeu? Porque eu nunca fui de levar muito a crítica a sério. Eu nunca fui de levar ela com maturidade. E a partir desse momento eu comecei a levar mais as críticas com maturidade. Claro, separando o que é positivo daquilo que as pessoas às vezes fazem críticas destrutivas, né? Então tem a separação entre a construtiva e a destrutiva. Eu comecei a analisar mais as críticas das pessoas, pedir mais opiniões também das pessoas sobre as coisas que eu estava fazendo e ver qual que era a visão dessas pessoas para comigo naquilo. E aí isso me fez melhorar bastante. É claro que as destrutivas, eu filtrei aquilo que não importa, né? A crítica destrutiva, ela 100% das vezes não importam. E nisso eu acabei conseguindo conciliar, entendeu? A minha vida com isso, com críticas. E hoje eu vejo quão importante é você receber críticas. Né? Claro que críticas construtivas, porque tem gente que só critica para querer te ver sofrer, te ver triste. Esse tipo de crítica a gente lidar com um jeito muito especial. Quando eu recebia críticas destrutivas antes de meu desenvolvimento, antes de mudar, eu criticava a pessoa de volta, eu zombava da pessoa também, eu ficava querendo achar um jeito de ferir a pessoa da mesma forma com que ela estava me ferindo. Mas quando eu comecei a entender que dessa maneira a gente não vai estar resolvendo o problema e que dessa maneira eu só estou me rebaixando ao nível da pessoa, talvez, eu comecei a levar esse tipo de crítica de outra forma, sabe? Eu comecei a ouvir aquilo e não me importar com aquilo. E uma coisa que a gente tem que fazer, é algo que eu estou aprendendo até hoje, tá? Eu não faço isso sempre, mas quando eu posso, quando eu lembro, eu faço, que é orar por essas pessoas que criticam a gente de forma destrutiva. Porque se uma coisa que Jesus nos ensinou é que se alguém vai lá e dá um tapa na nossa cara, a gente tem que oferecer a outra face. Então a gente não pode rebater com essas pessoas, não pode xingar essas pessoas ou criticá-las da mesma forma que elas nos criticam, mas sim orar por elas, pedir que Deus abençoe a vida delas. Isso foi um aprendizado muito forte naquela época, então eu vou trazer esse assunto sobre crítica e como você pode enfrentar essas críticas usando a sua sabedoria, usando a maturidade para poder desenvolver isso de forma melhor.
quando a gente recebe uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, dependendo do nível, a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica magoado com a pessoa, porque na verdade aquela primeira reação, a gente tem essa reação de lutar ou fugir. Então quando a gente recebe uma crítica, a gente não na mesma hora para e analisa com sabedoria. A gente tem isso, né? A gente tem que buscar não continuar com aquela mágoa, não continuar com aquela raiva, com aquela tristeza, né? E isso que a gente tem que aprender. Então esse primeiro sentimento é um sentimento que a gente deveria tratar com mais cautela, né? Porque às vezes, dependendo da crítica, a gente só quer rebater. Eu sou assim até hoje com algumas coisas, eu me corrijo diariamente com isso, porque às vezes eu recebo uma crítica construtiva que foi dura, e aí eu acabo ficando chateado com aquela pessoa e tento justificar de alguma forma, em vez de parar e analisar. E hoje tem sido bem menos do que antes, mas ainda continua, e é algo que eu estou lutando diariamente com isso. Não é algo que simplesmente você vai virar uma pessoa perfeita, que vai sempre receber críticas construtivas e vai agir da melhor forma possível sempre. Isso não vai acontecer, até porque a gente é ser humano, a gente tem as nossas falhas. Mas eu hoje consigo interpretar um pouco mais do que antes sobre críticas, se a pessoa está fazendo uma crítica construtiva, porque aquela pessoa que quer ver o seu bem, aquela pessoa que te ama, que quer ver você crescer, ela vai te criticar, mas essa crítica não é uma crítica ruim, ela vai te indicar aquilo que você precisa melhorar, porque ela está te olhando por fora, ela está te olhando de outro ângulo, aquele ângulo que você não é capaz de enxergar. E aí essa pessoa te dá um toque. Você está fazendo isso, não está sendo muito legal, poderia mudar nessa parte, entendeu? A partir desse momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a buscar esse tipo de crítica. Eu chegava para os meus chefes e perguntava, olha, eu estou fazendo alguma coisa que poderia estar melhorando, como é que tá? Eu pedia um feedback, entendeu? E às vezes não era muito agradável, só que eu entendia que aquele feedback que ele estava me dando era para o meu crescimento, e aí eu tentava melhorar em cima daquilo que ele me falou. E isso é muito importante, porque quando a gente aceita essas críticas, recebe as construtivas, recebe elas, analisa elas, se faz sentido para a gente, e se a gente realmente consegue melhorar naquilo, a gente consegue desenvolver muito mais, melhorar muito mais. E se a gente levar para o lado espiritual, levar para o lado bíblico, cristão da coisa, a gente vê que a Bíblia toda ela ensina a gente a ter essa maturidade. Eu separei um versículo aqui na Bíblia, lá em Provérbios 12, o capítulo 12, o primeiro versículo, fala assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Ou seja, se a gente pega essa correção aqui, é a crítica. Às vezes a pessoa quer corrigir, quer criticar de alguma forma para a gente poder crescer, para a gente poder melhorar, entendeu? Então, a gente pegando isso, analisando essas correções, a gente só tem a melhorar. Enquanto se a gente simplesmente ignorar todas as críticas que nos é feita, a gente não consegue melhorar e a gente continua ficando no mesmo patamar, a gente fica estagnado e a gente acaba deixando a mente mais fechada. A gente fica essa mente fechada, dura, e a gente não consegue melhorar. E se a gente não consegue melhorar, se a gente consegue ficar assim, dessa forma dura, a gente não consegue ouvir o Espírito Santo nos corrigindo. Porque se a gente não consegue ouvir essa correção, se a gente não está apto para sempre melhorar, como que o Espírito Santo vai agir na sua vida? Como que ele vai te corrigir? Como que Deus, através do Espírito Santo, como Jesus, o Espírito Santo dele vai te corrigir se você não está dando lugar para a correção, se você não gosta da correção, da crítica? Porque críticas construtivas, elas são construtivas, como o próprio nome já diz, elas vêm para te melhorar, para cada dia mais te elevar de patamar. Então, se você quer melhorar a sua vida, se você quer sair desse nível para esse nível, a melhor coisa que você tem que fazer é ouvir as críticas com sabedoria, analisar elas, colocar diante do Senhor aquilo para você melhorar. Não há nada melhor do que isso. A gente só tem a melhorar quando a gente ouve um conselho, quando a gente ouve uma crítica boa e escuta aquilo de verdade. Porque uma coisa é você ouvir essa crítica, às vezes é uma crítica até que você se sente bem com aquilo e fala, oh, pô, obrigado por isso e tal, mas você também deixa pra lá. Você não busca melhorar, né? Você simplesmente caga para a opinião das pessoas.
E é claro que a gente não deve ficar olhando sempre a opinião das pessoas também, porque a gente tem a nossa forma de viver, que as pessoas às vezes não acham certo, mas que para elas não é, entendeu? Mas para a gente é tranquilo, não tá prejudicando em nada a nossa vida. Então a gente tem que ter essa maturidade para entender aquilo que realmente é algo que está me prejudicando, que eu preciso melhorar, ou simplesmente é algo que a pessoa não gosta, mas que você, que não está fazendo nenhum mal para a sua vida em si. Então, como eu já disse, as críticas destrutivas, a nossa solução não é rebater com as pessoas, não é tentar justificar com as pessoas nada, até porque as pessoas que fazem essas críticas destrutivas não querem ver o seu bem. Então, na Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos. Então a gente precisa orar por eles. Orar para quem nos critica destrutivamente, pedir a Deus que os abençoe, para que eles possam melhorar essa parte de querer só criticar as pessoas. E não rebater com elas, não criticá-las da mesma forma com que elas fazem com a gente, porque aí a gente vai estar agindo como elas. E se a gente não está gostando daquilo que ela está fazendo, a gente vai agir da mesma forma. Então, eu não concordo muito com isso. Então, o jeito que é fazer, e eu estou dizendo que não é fácil fazer isso, não é mesmo, mas o melhor jeito de fazer isso é ajoelhar, orar e pedir a Deus que abençoe a vida dessa pessoa. E a crítica construtiva é aquilo. São aquelas que, mesmo doloridas, elas vêm para tentar ajudar. E a solução é pegar o que é útil, e o que for útil a gente usar para melhorar, e o que não for a gente descarta. E a gente tem que ter uma coisa bem clara na nossa mente, que a opinião das pessoas, elas não precisam nos afetar. O nosso valor, ela não está naquilo que as pessoas pensam da gente, está em Deus. Então, se a gente tem uma vida em santidade com o Senhor, se a gente vive corretamente, é claro que a gente é humano, a gente vai falhar, a gente vai errar, vai ter sempre críticas que são bem-vindas para a nossa vida, mas a gente tem que colocar na cabeça que as destrutivas, a gente não vive por aquilo. A gente nos conhece, né? A gente tem pessoas ao nosso lado que nos amam como somos. Então, a gente não precisa dar valor a esse tipo de crítica, porque quem nos importa mesmo é aqui, ó, a palavra de Deus, é a opinião dele que importa pra gente. Então, se a gente está sentindo em comunhão com Deus, em paz com Deus, é buscar melhorar naquilo que Deus coloca na nossa vida para melhorar. Às vezes Deus usa pessoas para abrir os nossos olhos sobre alguma coisa que a gente está fazendo de errado. E a gente tem que ter ouvidos. A Bíblia fala, aquele que tem ouvidos, ouça. Né? A gente tem que saber ouvir, interpretar aquilo de forma boa, como se fosse Deus falando com a gente mesmo. E Deus usa a vida de pessoas para tentar nos melhorar, para tentar nos ajudar, porque Ele nos ama. Então, por exemplo, eu que sou aqui, estou começando como criador de conteúdo, se eu não tiver essa mentalidade forte, que eu vou receber críticas, a partir do momento que eu coloco a minha cara aqui, eu tenho que ter, né, essa mentalidade que eu vou receber críticas, e tanto destrutivas como construtivas. Então é só analisar aquilo que é bom, aquilo que não é, eu jogo fora, aquilo que é bom eu vou reter, e vou ouvir aquilo como conselhos e vou buscar melhorar naquilo. Eu já tenho vários vídeos aqui, e esses vídeos já recebi críticas de amigos pessoalmente falando, você precisa melhorar nesse ponto aqui, precisa melhorar naquilo outro ali. Então eu estudo esse tipo de crítica, porque essas pessoas que falam isso comigo são pessoas que realmente estimo elas. Então eu ouço e tento melhorar nesses aspectos que elas estão vendo, que eu às vezes não estou vendo. Então não enxergue todas as críticas como um ataque, enxergue elas como uma forma de você melhorar a sua fé, de te fortalecer, de te tornar uma pessoa melhor. E aí sua vida vai mudar completamente, porque você não vai mais sentir aquela angústia, aquela raiva, aquela tristeza, quando as pessoas querem às vezes apenas o seu bem. Então, como que você lida com as críticas? Deixa aqui nos comentários alguma experiência sua com críticas, se você tem essa maturidade, se você não tem, como você está buscando melhorar nesse aspecto. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo que agrega na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, não hesite em se inscrever nesse vídeo, curte para ajudar a gente, compartilha com seus amigos e vamos seguir junto, porque afinal eu sou ser humano, você é ser humano, nós temos as nossas falhas e o que eu puder de passar de conselho para vocês eu vou passar, assim como eu vou aceitar de bom grado vocês nos comentários, me dando conselhos, fazendo críticas construtivas com relação ao meu vídeo, que eu posso melhorar, minha fala, tudo isso é bom para o nosso crescimento. Fiquem com Deus.